Pais surpresados, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula nossa do Instituto Bíblico de Campinas, na nossa disciplina Educação Cristã. Estamos indo para a nossa 7ª aula, né? E nós vamos dar início à nossa aula. Antes disso, vamos fazer uma oração. Senhor Deus Pai, abençoe teus filhos e filhas que irão assistir essa aula para que tirem o melhor proveito possível. Queridos, vamos lá? Vamos ingressar na nossa disciplina de hoje. Só terminar de acertar aqui. Isso. Nós vamos trabalhar hoje a atividade do Espírito Santo no ensino. Como nós já falamos para vocês, o ensino, ele está diretamente... Deus está diretamente preocupado com o ensino. Lembra que nós já passamos para vocês quem foi o primeiro professor da história da humanidade? Foi o próprio Deus, né? Nós falamos para vocês que Adão não teve um desenvolvimento natural, normal, como os demais indivíduos. Ele não teve um pai e uma mãe que fez a tutorial dele, que acompanhou o seu crescimento, seu desenvolvimento natural, não. Por quê? O que aconteceu? Ele já foi criado adulto. E aí, Deus, o Eterno, ia lá na viração do dia para ensiná-lo, ele e a Eva, como viver e como conviver, tá? E aí nós falamos para vocês que a Trindade é pedagógica. Deus foi professor de Adão e Eva, o Senhor Jesus foi o mestre dos mestres, nós aprendemos isso na aula passada, né? Que o Senhor Jesus foi o mestre dos mestres, o mestre por excelência. Nós vimos que, às vezes, nós nos lembramos do Senhor Jesus como o maior rei, maior que Davi, sacerdote maior que Arão, profeta maior que Moisés. Esquecemos desse ministério pedagógico do Senhor Jesus, que é um ministério extraordinário, o ministério pedagógico do Senhor Jesus. E agora nós vamos trabalhar com o ministério pedagógico do Espírito Santo. Então, a Trindade é uma Trindade pedagógica, é uma Trindade didática, uma Trindade que ensina. O Pai é professor, o Filho é professor e o Espírito Santo também é professor. Todos os três estão envolvidos no ministério do ensino, no ministério educacional, no crescimento educacional. O Senhor Jesus, ele deixou mestres, ele estabeleceu mestres, ele instituiu mestres e professores. Então, só para você ter noção que a Trindade é pedagógica, tá? Então, o ministério do ensino é essencial. Vamos lá. Prossigamos aqui. A atividade do Espírito Santo no ensino. Olha o que o Senhor Jesus nos diz, olha o que a Bíblia nos diz. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, deixa eu desligar aqui para melhorar. Estamos com um pouquinho de delay. Por conta do sistema de gravação, mas agora a gente vai. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito. Então, observe que o Senhor Jesus diz, o Consolador, o Espírito Santo, que vai ser enviado em meu nome, vai ensinar todas as coisas. Então, o Espírito Santo, ele foi enviado para nos ensinar. Veja, o Senhor Jesus iniciou o seu ministério de ensino, o grande mestre. Nós já estudamos isso na aula passada. Ele ascende ao céu e não nos deixa sem professor, não nos deixa sem ensino, não nos deixa sem educador. Ele disse, olha, eu vou enviar alguém que vai dar sequência ao meu ministério de ensino. Quem é esse alguém? O Espírito Santo. Ou seja, o Pai ensina, o Filho ensina e o Espírito Santo vai continuar ensinando. Ele vai ensinar todas as coisas. Então, o Espírito Santo também é ensinador? Sim, o Espírito Santo também é ensinador. Por que o Espírito Santo é essencial ao estudo, à educação e ao ensino cristão? Porque, olha o que diz aqui, Paulo escrevendo aos Coríntios, olha o que ele coloca aqui, Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não viu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Preste atenção.
como alguém vai compreender, aprender e entender algo que ninguém nunca viu, algo que ninguém nunca ouviu e algo que ninguém nunca imaginou? Então, as verdades espirituais, elas são muito profundas para ser compreendidas apenas intelectualmente. Elas precisam de uma atuação do Espírito Santo para lançar luz sobre o texto, para lançar luz sobre as verdades espirituais, para esclarecer as verdades espirituais. É aquilo que Paulo diz aqui no final. Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito. Veja, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e o coração humano, a mente humana jamais imaginou, Deus revela pelo seu Espírito. Se não houver uma atuação do Espírito Santo para revelar as verdades espirituais, elas serão ininteligíveis. Nós não teremos possibilidade nenhuma de compreendê-las. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo a profundeza de Deus. Os mistérios de Deus só podem ser compreendidos por uma atuação pedagógica do Espírito Santo na vida do crente. Se o Espírito Santo não atuar pedagogicamente na vida do crente, revelando ele, esclarecendo a ele e mostrando as profundezas, as profundidades de Deus, os mistérios de Deus, ele não vai conseguir compreender. Então é essencial. O conhecimento secular, você consegue compreender as questões seculares sem uma atuação do Espírito Santo em tese. Você consegue, mas as verdades espirituais, o Espírito Santo, ele é indispensável e essencial. Tá? Por que o Espírito Santo é essencial ao estudo? Paulo diz em sua carta aos irmãos de Coríntios que o Eterno possui mistérios indizíveis. Espera aí, se o mistério é indizível, se é mistério, não dá para você descobrir racionalmente. Se é indizíveis, não dá para você nem expressar. Ele foi testemunha ocular, ele foi ao terceiro céu e diz que ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então, essa profundidade da revelação de Deus, se não houver uma atuação do Espírito Santo, o ser humano é incapaz de compreender, de entender e de aprender. Por isso que ele é indispensável. As questões racionais você até que consegue captar e entender, mas existem questões espirituais que você não tem possibilidade de entender e aprender, a não ser com a atuação do Espírito Santo sobre a sua vida. É isso que ele diz, ó. Eu vi palavras inefáveis que não tem nem como eu me expressar. Um pouquinho antes, ele disse que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, a mente humana, o coração humano jamais imaginou, é o que Deus preparou para os que o amam. E nós só temos capacidade de compreender isso através do Espírito Santo de Deus, tá? Por que o Espírito Santo é essencial no estudo? Paulo prossegue seu discurso, ó, sobre a natureza reveladora do Espírito Santo e diz, ó, porque qual do homem sabe das coisas do homem, senão o Espírito do homem nele está? Assim também ninguém sabe das coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, senão o Espírito de Deus que está nele. Então ninguém conhece melhor Deus do que o próprio Espírito Santo. Se nós precisamos aprender de Deus, entender Deus, que é onisciente, onipresente, eterno, sublime, soberano, está muito acima da criação, nós só conseguimos compreender um pouco de Deus com a atuação direta do Espírito Santo. Se não houver atuação dele, Deus é ininteligível. Nós não temos possibilidade nenhuma de compreender Deus. A mente humana não consegue captar Deus pura e simplesmente por ela. Precisa da atuação do Espírito Santo, reveladora. Ó, Paulo diz ainda que o Espírito de Deus é nos dado para que possamos conhecer de Deus. Que o Espírito é nos dado para que possamos conhecer de Deus. Ó. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que possamos conhecer o que nos é dado gratuitamente de Deus. Então, nós recebemos o Espírito Santo para conhecermos as coisas de Deus. Senão, nós não conseguimos compreender as verdades profundas de Deus com desenvolvimento intelectual, racional, humano, puro e simples. Tá? Paulo fala ainda, ó, fala claramente da atividade educacional do Espírito Santo de Deus nesse texto. Ó. Olha o que ele nos revela, essas profundezas indizíveis e imperceptíveis, ó, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, veja, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Lembra que eu falei para vocês? O intelecto humano, ele é bom. Ele é capaz de compreender as coisas naturais, né? O homem natural compreende as coisas naturais.
Mas para a compreensão das coisas espirituais, apenas o intelecto humano, ele não é suficiente. Precisa de uma atuação do Espírito Santo de Deus no intelecto humano para que ele possa compreender as profundidades do Espírito, as profundidades da revelação divina, as profundidades daquilo que Deus tem para revelar. Então é essencial a atuação do Espírito Santo para esclarecer, para ensinar, para nos levar a compreender as coisas de Deus, as coisas profundas da revelação divina, tá? Então é essencial. Vamos lá, ó. Paulo dá detalhe dos fatos que aconteceram aqui. Aqui nós vemos, eu já citei um pouco para vocês na aula passada, nós vemos a atuação do Espírito Santo na vida do Paulo, revelando coisas que Paulo não tinha presenciado. 1 Coríntios 11, 23, ele diz assim, olha, porque eu recebi do Senhor o que eu estou ensinando aqui, que o Senhor Jesus, na noite foi traído, ele tomou o pão e, dado graça, partiu e disse, esse é meu corpo. Pegou o cálice, deu graça e disse, esse é meu sangue. Aí você fala assim, peraí, mas Paulo não estava lá na última ceia? Claro que não. Paulo era um adolescente, possivelmente um adolescente, quando ocorreu a última ceia. Ele nem imaginava se converter. Tempos depois desse evento da última ceia, depois que o Senhor Jesus celebra a ceia, é morto, é ressuscitado, a igreja de Jerusalém está instituída, a igreja de Jerusalém já recebeu o poder, a igreja de Jerusalém já estabeleceu diáconos. Aí Estevão vai, prega e faz aquele discurso, os religiosos acabam matando Estevão. Paulo presencia a morte, a Bíblia diz que ele era jovem ali ainda. Lá na frente ele pede cartas para ir perseguir a igreja. Lá na frente ele vai se converter bem depois desse evento, bem depois. Seria mais ou menos um adolescente na época da última ceia. Nem imaginava em converter. Lá na frente ele diz o que aconteceu na última ceia. Porque ele viu? Não. Foi testemunho ocular? Não. Mas ele fala de onde ele recebeu essa informação. Ele diz, eu recebi isso do Senhor. Não foi tradição oral. Não foi alguém que falou oral para mim, não. Foi revelação. Palavra do conhecimento. O Espírito de Deus me revelou o que aconteceu na última ceia. Eu não estava lá, mas o Espírito Santo de Deus me revelou. Veja a atuação do Espírito Santo de Deus na vida do Paulo, revelando o evento da última ceia, tá? Da última ceia, não, da última Páscoa e da nossa primeira ceia, né? Da última Páscoa e da nossa primeira ceia, tá? Vamos lá, porque o Espírito Santo é essencial no estudo. Paulo concluiu que as coisas que são ensinadas pelo Espírito Santo não podem ser compreendidas pelo homem natural, ó, mas pelo que é espiritual. Então vejam, ó, as coisas que são ensinadas pelo Espírito Santo não podem ser compreendidas pelo homem natural, meramente por um desenvolvimento racional comum. Ele diz aqui, ó, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por que não compreende? Porque aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, nem a mente humana jamais imaginou, é aquilo que Deus preparou para os que o amam. Ele vai lá no terceiro céu, vê o terceiro céu e fala, rapaz, o que eu vi coisas que não dá nem para exprimir com palavras humanas, tá? E ele vem aqui e diz, o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. Elas parecem loucura para ele. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo sabia do que falava. Porque Paulo, antes de chegar em Corinto, ele tinha passado aonde? No Areópago. Ele tentou convencer os filósofos gregos lá. Ele teve um embate com os filósofos gregos no Areópago lá, teve um embate com os filósofos estoicos, epicureus. E quando ele sai de lá, ele chega a essa conclusão. O homem natural não consegue compreender a Deus simplesmente com o seu intelecto. Eu tive um debate aqui com os filósofos intelectuais aqui da época, os ditos intelectuais, e parte deles não conseguiu compreender as verdades espirituais. Se não houver uma atuação do Espírito Santo, o homem não tem possibilidade de entender as verdades espirituais. Então, a atividade do Espírito Santo na mente do ensinador, na mente do aluno, ela é essencial. Para quê? Para revelar as verdades profundas contidas nas Sagradas Escrituras. Se não houver uma atuação do Espírito Santo de Deus, não há possibilidade de compreensão, de entendimento e de aprendizado das Sagradas Escrituras. É elementar a atuação do Espírito Santo de Deus na compreensão das Sagradas Escrituras. Vamos lá. Muitas verdades espirituais só podem ser conhecidas através da atuação do Espírito Santo, como vemos no relato entre Cristo e Nicodemos. Pode prestar atenção. O Senhor Jesus falou para Nicodemos, ele tentou usar o intelecto.
Jesus olhou e falou, tem que nascer de novo. Aí ele, como nascer de novo? Como eu, velho, vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? O que ele fez? Ele fez um raciocínio lógico. Ele usou o intelecto de forma natural. Só o intelecto. Jesus olhou e falou assim, peraí, eu não estou falando de verdades intelectuais, estou falando de verdades espirituais. O que eu estou falando é diferente. Se você, Nicodemos, usar só o intelecto, você não vai entender. Eu estou falando de verdades espirituais. Você não é mestre em Israel? Você está querendo usar só o intelecto, né? Mas você não é mestre. Tenta usar a compreensão espiritual. Tenta usar. Eu estou falando de nascer espiritualmente, não nascer fisicamente. Veja que o Nicodemos ele tentou usar o intelecto. Não deu. Porque ele disse, peraí, mas eu não consigo nascer de novo, já sou velho. Como que eu vou nascer de novo? O que Nicodemos fez? Um mero raciocínio intelectual. João 3:12, você vai ver que ele faz esse mero raciocínio intelectual. Quando o Senhor Jesus fala que ele tem que nascer de novo, ele faz esse mero raciocínio intelectual. E esse raciocínio intelectual não funciona. Capítulo 3, versículo 4. Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Respondeu Jesus, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Veja que ele vai falar. O Nicodemos faz um raciocínio intelectual, pura e simplesmente intelectual. Jesus não estava falando verdades intelectuais, mas verdades espirituais. É aqui que é o conflito. Se você, quando receber revelações sobre verdades espirituais, fizer apenas um raciocínio intelectual, vai haver esse conflito. Foi o que aconteceu aqui com Nicodemos. Jesus dá uma verdade espiritual que precisa da atuação do Espírito Santo para compreensão, para captação, entendimento e compreensão. Quando ele lança essa verdade espiritual, o que Nicodemos faz? Entra com o raciocínio, entra com o pensamento. Aí ao atrito. É aquilo que Paulo fala assim, o homem natural não compreende as coisas de Deus. Aqui, no slide anterior, ó. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucura e não pode entender. Está aqui o exemplo claro nosso aqui, Nicodemos e Cristo. Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Tem que nascer de novo. Nascer de novo? Como assim? Sou velho? Vou entrar no ventre da minha mãe? A mãe nem existia mais. Como assim? Sou velho? Vou entrar no ventre da minha mãe? É aquilo que Paulo diz, o homem natural não compreende as coisas de Deus. Que parece loucura. É loucura você dizer para alguém que ele tem que nascer de novo. Como que eu vou nascer de novo se eu já sou velho? Como que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Por quê? Porque ele fez um mero raciocínio intelectual. Ele usou a mente do homem natural. Ele usou a conclusão do homem natural. E a fala de Jesus virou o quê? Loucura. Para Nicodemos foi loucura. Olha aqui. Capítulo 3. Olha o raciocínio aqui, Ele vai, foi ter com Jesus de noite e disse, Rabi, sabemos que é mestre, vem de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais miraculosos que faz se Deus for com ele. Se Deus não for com ele. E Jesus respondeu, em verdade, te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus falou uma verdade espiritual. Precisava de uma compreensão espiritual. E qual que é o raciocínio que Nicodemos fez? Um raciocínio puramente racional, intelectual, usou o intelecto. Aí ele vai e chega a essa conclusão. Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, você está fazendo um raciocínio lógico, Nicodemos. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Preste atenção. Não te maravilheis de que diz necessário vos é nascer de novo. Aí ele vai, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos, olha o versículo 9, Nicodemos respondeu, como pode ser isso? Lembra? Paulo acabou de dizer, o homem natural não compreende as coisas de Deus porque ele parece loucura. Nicodemos chega, o Senhor Jesus vai falar para ele, tem que nascer de novo. Como que eu posso nascer de novo? Se eu já sou velho, vou entrar no ventre da minha mãe? O Senhor Jesus fala, não estou dizendo nascer literalmente.
nascer da carne, porque nascer da carne é carne, estou dizendo nascer espiritualmente. Você está morto espiritualmente, você precisa nascer espiritualmente. Você está morto lá, ó, a partir da queda, todos os pecados destruídos estão da glória de Deus, separados estão de Deus, estão mortos espiritualmente, e você precisa ser revivificado espiritualmente. Você está morto espiritualmente. E ele vai, como que eu vou precisar nascer literalmente? Como que eu vou conseguir nascer literalmente, já sendo velho? Como que pode ser isso? A conclusão que ele chega, ou seja, ele não consegue compreender com o intelecto, porque a verdade é espiritual. É aquilo que Paulo falou. O homem natural não compreende as coisas de Deus porque ele parece loucura. Exemplo, Nicodemos. Jesus fala uma verdade espiritual do novo nascimento e o Nicodemos interpreta ela literal, como um nascimento literal. E aí ele diz, isso é impossível. O nascimento literal é impossível. Tanto é que Jesus fala, você não é mestre em Israel? Porque o nascimento espiritual, sim. A verdade é espiritual e se compreende de forma espiritual. Olha aqui, o Espírito Santo lança luz sobre o texto, aparentemente incompreensíveis da Bíblia, e faz o professor lembrar do que estudou. Então veja, qual é a atividade do Espírito Santo? Ele lança luz, você lê o texto, o Espírito Santo ilumina o texto e você passa a compreender aquele texto. E faz o professor lembrar o que estudou. Lembrar o que estudou. A atividade do Espírito Santo é de trazer a lembrança do que estudou. Por isso tem que estudar. Torna a palavra de Deus viva e eficaz na vida do estudante. Ou seja, o Espírito Santo, quando o professor está preparando a aula, ele lança luz sobre o texto, clareia o entendimento do professor para que ele possa explicar, tá? Faz o professor lembrar quando ele está estudando e ensinando, faz o professor lembrar, traz à mente aquilo que ele estudou, capacita nessa forma, e também atua na vida do estudante, fazendo com que aquela palavra aprendida seja viva, eficaz e surta efeito no estudante. Então veja a atividade do Espírito Santo. Cuidado para não depender apenas da didática. Aqui a gente vai aprender dois perigos. Tem professor que ele quer depender apenas da didática. Ele é autoconfiante. Não, eu sei montar PowerPoint, sei colocar um raciocínio lógico bacana, organizo bem as ideias, coloco bem as imagens. Minha didática é boa, ajuda, mas não é só ela. Nós precisamos da atuação do Espírito Santo de Deus. Como eu já disse, existem verdades espirituais que os alunos não conseguem absorvê-la se não tiver uma atuação do Espírito Santo. Não devemos depender apenas de nossa capacidade organizacional. O professor precisa utilizar de recursos pedagógicos, sem sombra de dúvida, deve usar. Mas não só de recursos pedagógicos, pois deve também aprender a depender da orientação do Espírito Santo, que é uma figura essencial no processo de ensino e aprendizagem. O Espírito, às vezes, faz a palavra saltar os nossos olhos. Às vezes a gente está lendo, está estudando ali, e o Espírito Santo lança a luz sobre aquele texto, e aquele texto ele salta aos seus olhos, ele te dá uma compreensão aprofundada daquele texto que você vai ensinar. Então, material pedagógico é essencial, é indispensável, mas a atuação do Espírito Santo é essencial. Material pedagógico é indispensável, você não pode dispensar. O material pedagógico bom, ele auxilia, mas o Espírito Santo, ele é indispensável. O Espírito Santo é indispensável, entendeu? É indispensável. O Espírito Santo é essencial. O material pedagógico é indispensável, você não pode dispensar, você vai ter que usar. Mas o Espírito Santo, ele é essencial na educação, tá? Ó, cuidado para não depender apenas da didática. O mesmo Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Existem verdades que podemos captá-las intelectualmente. Bacana. Bastando o uso da mente, do intelecto e da razão. Entretanto, há verdades que só podem ser compreendidas de forma espiritual e com a atuação do Espírito Santo. Então, você vai depender. Não dependa apenas da sua didática. Ela é indispensável, você não pode dispensar. Mas essencial é a atuação do Espírito Santo. Olha aqui, ó. Cuidado para não depender apenas da didática. Ó. Sabedoria de Deus oculta em mistério. Paulo fala aqui, ó, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Nós falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Se a sabedoria de Deus é oculta em mistério, depende de uma atuação do Espírito Santo de Deus para captar essa sabedoria, tá? Cuidado para não espiritualizar o ensino e negligenciar o preparo. Dois erros.
você depender apenas do seu método pedagógico, apenas da sua organização, apenas da sua didática, apenas de você. É perigoso? É. Você também negligenciar o preparo. Não. O Espírito Santo vai fazer eu lembrar, vou pôr a Bíblia debaixo do braço, chega lá, eu abro e falo alguma coisa. O Espírito Santo vai me fazer lembrar. Mas e o preparo prévio? Não. E a leitura prévia? Não. E a meditação prévia? Não. E a organização das ideias? Porque é essencial organizar a ideia, meu irmão. O Espírito Santo pode até te ajudar e te lembrar, sim. Mas a organização de ideias é obrigação sua. Colocar em ordem a mensagem que o Espírito Santo deu e colocar a ideia bem certinha, organizada, é obrigação sua. Não, pega a Bíblia, eu abro lá e conto uma história, alguma coisa e falo. Não. Olha o que Paulo diz aqui, ó. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, não basta, não é só espiritualizar, não. O Espírito Santo vai fazer eu lembrar, eu vou abrir a Bíblia e vou ler. Não. Tem que haver dedicação, ou seja, preparo, organização. Então, você precisa da didática, sim. O Espírito Santo é essencial e a didática é indispensável. O preparo é indispensável. Você tem que preparar-se e o Espírito Santo vai te ajudar. É um processo divino humano, tá? O ensino. Não podemos espiritualizar o processo educacional acreditando que não há necessidade de preparo e busca, que simplesmente basta abrir a Bíblia ou o livro na hora do início da aula, todas as coisas virão à mente do professor como uma telepatia mística entre o Espírito Santo e o ensinador. Não, não. O Espírito Santo vai atuar em você de acordo com aquilo que você estudou. Ele faz você o quê? Ele faz você lembrar. Ó, o Espírito Santo é indispensável no processo educacional. Entretanto, não estamos isentos da nossa responsabilidade educacional como cristãos. Aquilo que é a sua responsabilidade, o Senhor não vai fazer por você. Qual que é a sua responsabilidade? Preparar a aula, estudar a disciplina previamente, preparar a aula, organizar o seu material pedagógico e ir lá e ensinar. Então, qual que é a sua função? Eu vou dar uma aula sobre tal assunto. Vai lá, lê, medita, reflete, vê bons livros sobre aquilo, medita. E o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida para você lembrar na hora que estiver ensinando, organizar bem as ideias, transmitir bem as ideias e na vida dos seus alunos para que eles captem o que foi transmitido da melhor forma possível. E ele vai estar atuando diretamente sobre a sua vida como professor e sobre a vida dos seus alunos. Mas o preparo, a organização da aula, é responsabilidade sua. Por isso que a Bíblia diz, o ensinador tem que haver dedicação. Preparo da aula, organização da matéria, utilização de metodologias de ensino eficazes é de responsabilidade do docente, do professor. O Espírito Santo ele vai atuar na sua vida para você organizar da melhor forma possível, para você compreender as Escrituras e para você transmitir da melhor forma possível isso. Mas você precisa se preparar antes. Você precisa se preparar antes. E quando você está se preparando, o Espírito Santo está atuando na sua vida. E aí, quando você vai transmitir, ele também está atuando na sua vida. E os seus alunos também estão atuando na vida dos seus alunos. Mas existe a parte que é sua. Organizar, acertar, usar o material pedagógico, organizar o raciocínio, desenvolver, montar a aula, para que a sua aula seja uma aula inteligível, não fique parecendo barril de rum, de pinga, em tiroteio, vazando para todo lado e ninguém sabe o que está acontecendo. O Espírito Santo nos faz lembrar. Se ele faz lembrar o que você estudou. Por isso o professor tem que estudar previamente, tem que preparar previamente, porque ele vai fazer lembrar. João 14, 26 diz, ele vai trazer a lembrança. É lembrança e não revelação. Só vai lembrar se você estudou previamente. Então o professor tem que ter o preparo prévio da sua aula, não pode negligenciar. Tem gente que espiritualiza tanto e põe a culpa em Deus. Não. Então, meu irmão, foi Deus ali naquela hora ali, Deus mudou a mensagem. Deus mudou o ensino. Aí se o ensino der errado, é culpa de Deus? Essa é a questão, a gente tem que tomar cuidado com isso. É aquela velha síndrome de Adão. Foi Deus que mandou. E nem sempre é Deus. Às vezes a pessoa é negligente na montagem do sermão, na montagem da aula, dá uma aula ruim, uma mensagem ruim, e diz que foi Deus que mandou fazer daquele jeito ainda. Isso é terrível, porque ele tira a responsabilidade dele e põe em Deus pela negligência dele. E o ensino tem que ser com dedicação, tá? Olha aqui, o ensino cristão, ele é uma atividade divina humana. Como assim? A atuação do Espírito Santo sobre o ensinador, para fazer lembrar,
para fazer ele organizar a aula da melhor forma possível, para fazer ele transmitir essa aula da melhor forma possível. E também há uma atuação sobre a vida do ensinado, para que ele compreenda, para que ele entenda, para que ele absorva o ensino da melhor forma possível. Então, o ensinador precisa fazer a parte dele, e certamente o Espírito Santo vai fazer a parte dele também. E aí, a aula vai atingir o melhor objetivo possível, o ensino vai atingir o melhor objetivo possível. Amém, queridos? Chegamos aqui ao final da nossa 7ª aula. Nessa aula, nós aprendemos sobre a atuação do Espírito Santo de Deus no ensino. Já aprendemos que Deus foi o primeiro professor. Já aprendemos Jesus como grande mestre. E agora estamos aprendendo que o Espírito Santo deu sequência ao ministério pedagógico do Senhor Jesus. Ele disse, eu vou ao Pai e vou enviar o Espírito Santo. Ele vai estar com vocês, vai ensinar vocês, vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu tenho ensinado. E o Espírito Santo tem atuado bem? Tem. Ele atua? Sim. Por quê? Se não houver uma atuação do Espírito Santo, o aprendizado cristão ele é ineficiente. É aquilo que Paulo falou. Porque as coisas de Deus ao homem natural parecem loucura. Exemplo disso, Nicodemos tentando compreender o novo nascimento. Ele diz, espera aí, eu não tenho condições de entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo. Ele diz, como que pode acontecer uma coisa dessa? E aí o Senhor Jesus disse, olha, não é uma verdade natural, é uma verdade espiritual. Precisa da atuação do Espírito Santo para que ele pudesse compreender, entendeu? Ali você vê que o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus. Por isso que precisa da atuação do Espírito Santo. Ele atua na vida do ensinador, sim, lançando luz sobre o texto na hora de preparar a aula, lançando luz sobre o texto para que ele compreenda o texto, e na hora que o ensinador está transmitindo, fazendo o ensinador lembrar daquilo que ele estudou, daquilo que ele se preparou. Também atua na vida do ensinado, para que o ensinado compreenda o que está sendo transmitido e absorva da melhor forma possível. O Espírito Santo tem essa atividade. O ensinador não pode se esquecer que ele tem, não pode negligenciar o Espírito Santo no ensino, mas também não pode negligenciar o seu próprio preparo. É uma atividade divina humana. Ele precisa da atuação do Espírito Santo, que é essencial, mas ele precisa de se preparar, que é indispensável. Então ele faz a parte dele preparando, o Espírito Santo atuando sobre a vida dele, certamente o ministério de ensino dele vai ser um ministério de sucesso na presença de Deus. Deus abençoe, queridos. Fique na paz do Senhor.